Esse domingo, nos mais próximos 2 domingos, teremos essa série de mensagens chamada O Evangelho da Generosidade. Fala comigo, o Evangelho da Generosidade. Na verdade, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema dentro desse escopo geral. Eu quero falar sobre a generosidade como meio de conhecer mais a Deus. A generosidade como meio de conhecer mais a Deus. Nós vamos ver vários textos que vão falar isso e vão nos mostrar como a generosidade, o poder da generosidade nos faz conhecer um pouco mais de Deus. E se existe um povo que quer conhecer mais a Deus, sou eu e você, amém, queridos? Queremos conhecer mais a Deus e sermos nutridos por Ele, pela Sua presença e por quem Ele é. Quando falamos de generosidade, muitas vezes o que vem à nossa mente é dinheiro. Lá vem o pastor falar de finanças. Com certeza, a generosidade também passa sobre o dinheiro. Mas generosidade não pode ser resumida a apenas uma transação financeira. Generosidade não é o que alguém coloca a mão no bolso, tira alguns trocados e dá para alguém, fala como é generoso essa pessoa. Não. Generosidade engloba um aspecto muito mais rico do que apenas transações financeiras. Mas aborda o nosso coração, é o aspecto do nosso coração. Jesus, claro, falou muito sobre dinheiro, mas em todos os momentos ele aborda a generosidade que havia no coração das pessoas, o desprendimento às coisas dessa terra, a começar de uma coisa que materializa as nossas posses, que se chama dinheiro, a moeda de troca. Jesus falou muito sobre dinheiro, falou, mas sempre abordando um aspecto da generosidade. Eu não quero aqui tirar o aspecto da doação do dinheiro como importante, claro que não, nós sabemos disso, o quão é importante isso, mas eu quero trazer outros aspectos. Na verdade, eu quero dar uma nova dimensão ao que você e eu entendemos por generosidade. Nós vamos entender um pouquinho isso. Nós precisamos realmente entender que generosidade é mais do que apenas dar, porque se eu entender generosidade apenas como dar, ele vai virar apenas um item no meu orçamento. E as pessoas às vezes imaginam, eu já fui à igreja, já devolvi o meu dízimo, minha oferta, check, acabou essa semana, já fiz a minha parte de generosidade dessa semana, cumpri. Ou fiz um bem para alguém, cumpri a minha generosidade. Não, quero expandir esse contexto para mim e para você nessa noite. Na verdade, a primeira pergunta que eu e você temos que responder é a seguinte: qual o nosso verdadeiro tesouro? Qual o nosso verdadeiro tesouro? Quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 3, mesmo que esteja aí projetado, alguns textos eu vou pedir para que você abra, para que você manuseie a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 7, versículo 9, e às vezes você tem uma outra versão, que ao ler essa outra versão vai enriquecer ainda mais o ensinamento aqui. Deus fala conosco através da leitura da palavra também. Filipenses capítulo 3, do versículo 7 até a primeira parte do versículo 9 fala, é o apóstolo Paulo falando nessa igreja: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Fala, e ser achado nele. Vamos lá, mais forte, queridos. E ser achado nele. Você consegue entender o que é você ser achado em Deus? É você se encontrar em Deus. Tem tantas pessoas que se procuram, tem tantas pessoas que não se acham, tem tantas pessoas, vou traduzir isso melhor, tem tantas pessoas perdidas em si mesmas, que até hoje não entenderam o propósito de suas vidas. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, eu deixei tudo isso de lado, eu considero isso como refúgio, como perda, a ponto de me valorizar em Cristo e ser achado nele. O meu maior tesouro é Cristo Jesus. Se eu pudesse dizer que uma pessoa, Jesus Cristo, é o meu maior tesouro, o meu primeiro tesouro, eu poderia expandir isso, que um lugar, novos céus e nova terra, é o meu segundo tesouro. A palavra do Senhor diz que nós somos cidadãos dos céus. Esse lugar não é meu. Estamos em peregrinação, você já sabe disso. Estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. Se existe uma pessoa que é o meu maior tesouro, é Jesus Cristo. Se existe um lugar que é meu tesouro, é novos céus e nova terra. E se existe uma posse que é meu tesouro, são recompensas eternas, celestiais.
Que é isso que a palavra do Senhor nos promete. É isso que é ser uma pessoa, um cristão e uma cristã próspera em Cristo Jesus. São recompensas eternas. Nós estamos aí nessa série, o Evangelho da Generosidade. Nós preparamos, na verdade, uma série também. Parece um Netflix essa igreja, gente. Está parecendo Netflix. Uma série, e você vai ver o primeiro episódio desses 3 capítulos. É a história de um pai e um filho. E como esse pai vai entender a generosidade. Então você não pode perder as cenas do próximo capítulo. Hoje é o primeiro episódio dessa primeira temporada. Olha só, Netflix Central. Então preste atenção nesse pai e esse filho. E como esse filho consegue ensinar com os seus lábios, mas como é difícil de viver algumas verdades em seu coração. Eu quero chamar esse vídeo então, por favor. Oi, filhão, já tá se preparando para dormir? Oi, pai. Eu tava lendo aqui a Bíblia e eu fiquei com algumas dúvidas. Você pode me explicar? Claro, filhão. Vamos ver se eu consigo te ajudar. É que eu tava lendo aqui na Bíblia que temos que fazer o bem, ser generoso, dar aos pobres e ser dizimista. Como eu posso ser generoso e ser dizimista? Então, filhão, a palavra de Deus diz que sempre que possível devemos fazer o bem às pessoas, sem esperar nada em troca. Devemos ser generosos, pois Deus foi imensamente generoso conosco. Devolver o dízimo também é uma forma de generosidade. A primeira vez que a Bíblia fala do dízimo foi com Abraão, que deu o dízimo de tudo que ele tinha. E detalhe, das primícias, o melhor de tudo. Tá bom? Agora vamos dormir, filhão. Boa noite, Deus te abençoe. Filhão, você já tá pronto? Sua mãe tá no carro esperando pra gente ir pra igreja. Oi, pai. Tô pronto. Ah, peraí, esqueci uma coisa. Ué, filho, o que é isso? Ué, pai, é o meu cofrinho. Eu vou devolver como dízimo pra igreja. Não, filho. Nós não estamos juntando dinheiro pra comprar seu videogame. Ué, pai, eu vou fazer aquilo que você me falou ontem à noite. Uma salva de palmas para os nossos atores. Na verdade, isso aí é baseado em história real, entendeu? Quantas de nós sabemos ensinar isso aos nossos filhos, mas na hora de vivenciar isso temos algumas barreiras. Eu me lembro de uma história muito parecida que, na verdade, surgiu quando a gente morava ainda fora do país e naquele dia o Gabriel tinha 5 anos e eu passei para ele uma nota de $100. Uau! Falei, Gabriel, guarda porque nós vamos ter que comprar o seu videogame. Antes de ir embora para o Brasil, eu tinha que comprar um videogame para ele. Porque senão eu ia pagar muito caro aqui no Brasil. Daí eu falei, eu vou dando um pouquinho cada dia, ele vai colocando no cofrinho dele, e quando daqui 2, 3 anos a gente for voltar, eu tenho o valor de comprar certinho o videogame do Gabriel. Me espanta, porque a gente estava falando sobre dízimos e ofertas, mais ou menos como essa cena. No domingo de manhã ele vem, era um cofrinho, na verdade não é esse cofrinho que tinha que quebrar, tinha uma tampa, ele pegou lá os $100 e veio, papai, eu vou dar de dízimo. Na hora eu falei, então filho, não é bem assim, não é bem isso que eu quis te dizer, vamos trocar, vamos pegar uma nota menor. Não, papai, eu quero pegar essa que está novinha, mais bonita. De repente, a voz sábia da minha esposa bateu no meu ombro e falou assim, deixa o menino dar o que ele quer. Foi isso que aconteceu. Muito fácil a gente falar, na hora de viver, a gente na verdade é mesquinho, porque a gente quer o que é nosso. Por isso que para mim, generosidade, primeiro ponto dessa mensagem, generosidade como antídoto ao materialismo. Existe uma sociedade materialista que quer ajuntar, quer obter. O materialismo, ele na verdade ele vem
contrariar esses valores de generosidade que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, e aqui eu falo aqui para as mulheres, podem abrir lá os seus sapateiros, tem quase uma sapataria em casa, dá para fazer quase uma loja de sapatos, misericórdia. Tem sapato de todo tamanho, de todo modelo, velho, bonito, novo, antigo, e não dá, né, porque fala, não, vai que eu uso. É aquela sandalinha de ponta, aquela sandalinha sem ponta, aquela bico aberto, bico fechado, bota alta, média, não é assim ou não? Não aqui, né, irmãs, não vocês, outras mulheres. Quantos de nós, homens também, né, não sabemos passar as coisas para outras pessoas, porque nós queremos ser grandes acumuladores. Então, um dos primeiros itens aqui é que doar generosamente é o único antídoto contra o materialismo. Você quer combater o materialismo, é doar generosamente. É doar de forma generosa. É doar não aquilo que está sobrando, mas realmente de forma generosa. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. A graça de Cristo Jesus é que deve definir, motivar e colocar em perspectiva as nossas doações. É a graça que recebemos de Cristo que deve definir isso. Tem um livro muito interessante, chama Desejando o Reino, James Smith. Ele fala sobre, baseado em René Descartes, que fala sobre penso, logo existo. Ele brincou com compro, logo existo. Já viu isso? Compro, logo existo. Na verdade, existe uma sedução através do consumo que quer resolver um problema que existe no seu coração. Então você fica meio borocochô, meio triste. Daí o que você pensa? Ah, claro, vamos passear no shopping, vamos fazer umas comprinhas? Aí você passa, compra algumas coisas. Às vezes você nem compra nada, mas só de ver o shopping, você vê aquela vitrine, já se imagina naquela roupa. Você passa naquela loja de perfume, você já se sente mais chique. É assim, você estaciona o seu carango velho perto de uns carangos novos, você fica feliz que você está no mesmo lugar que eles, e vai indo, vai levando. É o materialismo, né? É comprar para muitos se tornou um divã terapêutico. Acumuladores, quando compram, veem a compra como um divã terapêutico, a endorfina dos esportes, o prazer do sexo, e assim por diante. As pessoas começam a encontrar alegria na boa companhia que lhes falta, às vezes no acúmulo das coisas. Por isso que compro, logo existo. E o mundo tem falado isso para você e para mim. Eu me lembro que quando nós chegamos numa casa aqui, um apartamento, e adquirimos TV a cabo. E lá tinha canais infantis. Nossa, o Gabriel ficou todo feliz. Tinha canais 24 horas de desenho, que toda criança quer ter na casa dele. Só que é o seguinte, não sei se você já percebeu, 2 minutos de desenho, 5 de propaganda. 2 de desenho, 5 de propaganda. É brincadeira. É o brinquedo novo, e o brinquedo parece que ele vive. Ele não é um carrinho de plástico, ele é um carrinho que passa, rampa, ele sobe, ele atira laser, é um negócio espetacular. Daí o que acontece? O coração da criança fica pedindo, pai, eu quero isso. Ele nunca fica contente com nada. Solução, mandei fechar o canal a cabo. Acabou com esse negócio. Não, cria uma expectativa no coração da criança que nenhum pai vai conseguir suprir. Esse é o compro, logo existo. Então, primeiro, doar generosamente é o único antídoto contra o materialismo, mas generosidade também tem que ser entendida como meio e não como fim. Como meio e não como fim. Muitas vezes entendemos que o objetivo da generosidade é ser próspero. Não, o objetivo da generosidade é ser mais generoso ainda. Fala assim, eu sou generoso para ser ainda mais generoso. Você está entendendo? Se Deus vai te prosperar é para que você continue sendo generoso, continue sendo abençoador, continue sendo realmente um agente do Senhor nesse mundo. É isso que acontece. Deus não nos faz prosperar para elevar o padrão de nossa vida, querido, mas nos faz prosperar para elevar o padrão da nossa generosidade. Quando eu estou falando prosperar em todos os aspectos, não estou falando só de dinheiro, também de dinheiro, mas não só de dinheiro. Quem sabe o lugar que o Senhor lhe pôs, de destaque, de influência, seja um lugar que Deus te prosperou para que você abençoe outras pessoas pela sua influência, pelo seu destaque, pelo seu discurso, pela sua ação na vida das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa se destaca como uma grande autoridade em nosso meio aqui na cidade, por que você foi colocado lá como autoridade? Para que você seja a mão de Deus naquele local. Quem sabe você pode trazer um benefício para tantas pessoas, porque Deus lhe prosperou para que você ainda seja ainda mais generoso. Existe um versículo
Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 9 a 11, está aí no telão para que você veja, fala o seguinte: distribuiu, deu seus bens aos necessitados. Preste atenção, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, vocês serão enriquecidos de todas as formas. O enriquecimento, a prosperidade, é para que sejamos ainda mais generosos. É isso que tem que ser a minha marca e a sua. E generosidade, uma pessoa generosa não está ligada a quanto ela ganha. Sabe que os menos generosos são os que mais ganham, porque são mais apegados ao dinheiro. O próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não ponham a sua esperança na instabilidade da riqueza. E tantos pensam que a riqueza traz estabilidade, pastores. Tantas pessoas passam em nosso meio e falam assim: não, agora eu estou com a vida mais equilibrada. É como se ele estivesse falando assim: agora eu tenho segurança. E a sua segurança está num barquinho. Esses dias eu tive o privilégio de tirar alguns dias de férias. E a gente foi num hotelzinho fazenda, e tinha lá um laguinho artificial assim, e tinha aquele stand-up paddle. Sabe? Vocês já viram já ou não? Você sobe numa prancha e rema com um remo assim, em pé. E eu falei: eu acho que eu dou conta disso aí, né? Cheguei todo metido, fui lá. Daí como é que é? Isso aí é fácil, cara. Para os caras sempre é fácil, né? Para ele sempre é fácil. Ele quer que você ande. Daí eu, bobão, fui. Subi. E tinha outro cara comigo. Daí fui, só que existe algo dentro do ser humano, principalmente do homem, competitivo, gente. Você não quer perder nem amarelinha, nem jaquempô você quer perder. E daí o cara era bom, já estava no meio do lago, e eu, eu falei: esse cara não vai escapar de mim, E ele falou assim: quando você quiser virar, é só colocar o remo de um lado e vira. Tranquilo, só que eu tinha que fazer quase que um drifting lá, para virar rápido para ganhar dele. E quando eu fiz aquela virada, no meio da lagoa, meu óculos sumiu, meu boné, e não é só isso, minha família na beirada, a Heloísa, vai papai, a Ana filmando, e eu passei a maior vergonha da minha vida. É instabilidade, e muitas pessoas pensam estar seguros na riqueza, pensam estar, navegando em águas tranquilas. O apóstolo Paulo falou: é instável, riqueza é instável. Por isso que a generosidade não pode ser um fim, mas tem que ser como um meio. Não é um fim para mim mesmo, mas é um meio pelo qual eu abençoo pessoas. Ali o texto fala: vocês serão enriquecidos de todas as formas para serem ainda mais generosos. Mas a generosidade não é só isso, generosidade também é como medida de liberdade. Pense só, diante de Deus, o dinheiro é o nosso espelho. É o espelho do coração. É o espelho do coração. Nós costumamos dizer que o cristão, ele se rende, o homem e a mulher se rende a Jesus Cristo, mas tem algumas áreas que precisam ser mudadas e transformadas, certo? Assim com todo mundo, é um processo de transformação. Mas eu não sei porquê, o bolso fica por último, gente. Fica por último. Quantas pessoas não perguntam para nós, depois de um tempo: pastor, como é que é esse negócio de dízimo? Até hoje eu não entendi. Fala: mas meu irmão, você faz 5 anos que está na igreja, não entendeu até hoje. Tão difícil assim, pastor, é um negócio. Por quê? Por causa do apego. Apego às coisas, da instabilidade, como se fossem estáveis. Mas a generosidade é um meio de libertação, de liberdade. É um momento em que você entende a liberalidade, ela te liberta. Você não é mais escravo das coisas, você não é escravo mais das finanças, você não é escravo mais do dinheiro. Você é livre, você é livre. Se você quiser ver uma medida exata do seu relacionamento com Deus, dê uma olhada no seu talão de cheque, no seu extrato da conta bancária do seu cartão. Veja o quanto você gasta com si mesmo, quanto nós nos preocupamos com a nossa própria vida e nos esquecemos de outras pessoas. Mateus 6:21 fala que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, o nosso coração segue aquilo que valorizamos.
Se você valoriza a Deus, o teu coração, o teu dinheiro, o teu tesouro estará seguindo isso também. É assim. O que eu e você valorizamos? Mas a generosidade não é só um antídoto ao materialismo. Generosidade é uma reação. Fala, reação. Reação. A imagem que eu coloquei aí é disso. É uma esfera que vai bater na outra e vai causar uma reação a essa ação. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que generosidade é algo que eu faço. Não, é algo que eu reajo a. A generosidade é uma reação poderosa do Senhor. Por isso que eu posso dizer que ser generoso não é tanto uma ação, mas uma reação à bondade, à generosidade de Deus para conosco. É ela que nos motiva, é ela que nos direciona. É uma resposta em gratidão a Deus por Ele ter sido generoso para conosco. Existe um poder transformador na generosidade de Deus para conosco. É por isso que nós perdoamos, por exemplo, porque nós fomos perdoados. É por isso que nós amamos, porque nós fomos amados primeiro. É por isso que nós somos generosos, porque Deus foi generoso para conosco. É uma reação ao que nós olhamos a Deus. Não é algo que surge no meu coração, queridos. É por isso que eu não preciso ficar me preocupado a me tornar uma pessoa generosa. Basta experimentar a generosidade de Deus e ser constrangido pela generosidade de Deus e passar isso para frente. É uma reação ao que Deus fez e tem feito em nossa vida. Generosidade também é uma generosidade sacrificial. Essa generosidade sacrificial mostra o seguinte, olha só, isso aqui é muito sério. Deus mede a nossa generosidade pelo tamanho do nosso sacrifício. Vou explicar isso para você, mas vou repetir. Deus mede a nossa generosidade pelo tamanho do nosso sacrifício. Existe um texto em 2 Samuel, capítulo 24, em que Davi queria comprar um grande campo, para ali naquele campo oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Velho Testamento. E ele procura o campo de Araúna. Um homem ali que tinha uma posse muito boa, um campo lindo, e ele chega para essa pessoa e fala assim: eu quero comprar esse campo. Só que era o rei Davi. Araúna fala: de forma nenhuma, eu darei esse campo para você, ainda darei o que você precisa para fazer os sacrifícios, os holocaustos, pode contar comigo, eu vou entrar nisso aí também, eu entendo isso. Davi falou assim: não, de forma nenhuma, eu oferecerei um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Que não me custe nada. Quer ver outro exemplo? Jesus estava numa igreja a observar as pessoas a trazerem suas ofertas no gasofilaço. Lucas, capítulo 21. Então, ele observa a oferta de uma viúva pobre. E ela coloca ali algumas moedinhas. Hoje pela manhã o Reverendo Ozzy pregou, ele citou esse texto falando que essas moedinhas eram centavos. E é bem isso, né? Se você encontrar centavos no chão, você nem gasta a força de agachar e pegar ele. Centavos. Ela foi lá e colocou as duas moedinhas dela. Daí Jesus falou assim: viu o que aconteceu? Para os seus discípulos. Vocês viram o que aconteceu? Aqueles deram do que sobrava, aqueles deram sem sacrifício. Sobrava, ele dava. Sobrou alguma coisa, eu dou. Não tem, para me demonstrar para as pessoas. Ela, do contrário, deu tudo o que ela possuía. Houve sacrifício. Preste atenção. Outro exemplo. Quando aquela mulher, lá em Marcos capítulo 14, nós estamos lendo o Novo Testamento, vamos passar por Marcos 14 ainda essa semana. Quando ela ali quebra um vidro de perfume e unge a Jesus Cristo. Era um perfume caríssimo, caríssimo. E diz aqueles que estavam apegados ao dinheiro, criticando ela: olha, por que não pegou esse valor, esse perfume, e vendeu, e desse essa quantia aos pobres? E Jesus falou assim: por que vocês estão incomodando ela? Ela fez o que é importante, eu estou com vocês. E ele exalta a atitude daquela mulher. Havia um sacrifício de dinheiro, sacrifício de disposição, sacrifício de entrega. Por isso que eu posso sim dizer que Deus mede a nossa generosidade pelo tamanho do nosso sacrifício. De certa forma, todos fazemos um certo tipo de investimento, temos as nossas posses. E quando vemos atitudes extravagantes assim, isso nos assusta. Isso nos coloca a questionar até as nossas atitudes, que não estamos acostumados a ver isso e muito menos a viver isso. Essa atitude sacrificial. Em 2 Coríntios capítulo 8,
Paulo vem falar das igrejas ali que passavam uma grande dificuldade, as igrejas da Macedônia, viviam em extrema pobreza esse povo, extrema pobreza, tinham dificuldades, mas quando eles ouviram falar que seus irmãos estavam passando dificuldades, eles quiseram, ninguém coagiu eles pediram para poder participar dessas doações para irmãos que estavam tão necessitados quanto eles. Você imagina isso? Um povo que vivia em extrema pobreza, não foi coagido. Vocês não podem ajudar, deixa eles lá. Não, nós queremos participar disso. Se você puder abrir comigo, 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abre comigo, esse texto eu não vou projetar. Quero que você abra, muito importante ele. Capítulo 8, versículo 2 em diante. Versículo 2, porque no meio de muita prova de tribulação, capítulo 8, versículo 2, 2 Coríntios, manifestaram a abundância do que, queridos? De alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, eu não preciso ser rico para ser generoso, não. É uma disposição de coração, generosidade. E ele continua, porque eles, testemunhando eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, à medida do que eles tinham, acima do que eles podiam dar, foram muito além das expectativas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, ou seja, eles rogaram, eles clamaram, deixa-nos ajudar, a graça de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e assim por diante. Olha só, há um sacrifício, há uma disposição, há um envolvimento. Sabe por quê? O generoso, aquele homem e mulher transformado por Jesus Cristo, entende que quando nós participamos da obra do Senhor, nós temos o privilégio de participar dela. As pessoas que às vezes questionam, por exemplo, dízimos e ofertas, certamente não são dizimistas e ofertantes. Tem problemas com essa área. E eu falo, olha, a Bíblia ensina assim, assim, você será abençoado. Agora, se você não quiser dar, é a sua consciência com Deus. Vai em paz. Sabe por quê, queridos? Deus não quer o nosso dinheiro. Presta atenção no que eu vou falar. Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa. Você acha mesmo que o Deus, dono do ouro e da prata, dono de tudo isso, precisa do que está no nosso bolso? Óbvio que não. Ele que sustenta. Só que Ele nos chama para participar desse movimento. Nós somos privilegiados para participar de uma missão que Ele nos chamou. Nós estamos num local onde pessoas passaram antes de nós. Isso tudo foi construído com dízimos e ofertas. 84 anos de história da Igreja Central com dízimos e ofertas. Irmãos e irmãs que entenderam isso, que eles eram privilegiados de passar por essa obra e que Deus os incluía nessa grande missão. Eu e você temos que nos sentir privilegiados por poder contribuir, Quantas vezes nós não vemos pessoas emocionadas, trazendo seus dízimos e ofertas, e a gente vai perguntar para eles, o que acontece? Eu estou emocionado, pastor, porque até então eu estava desempregado, e hoje eu estou emocionado, porque eu estou podendo trazer meu dízimo e oferta na casa do Senhor. Eu gostaria tanto de participar disso. São pessoas que entendem, são pessoas desse mesmo lastro dessa igreja. Essa generosidade como reação, Deus tem nos abençoado. E terceiro e último ponto, a generosidade como uma relação. Fala, relação. Uma relação de intimidade. É isso. Fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados a essa imagem e semelhança de um Deus que é generoso. Por isso que nós podemos dizer que somos espelho do generoso coração de Deus. E as pessoas vão entender a generosidade de Deus quando eu e você expressarmos essa generosidade. Você já imaginou isso? Que nós espelhamos esse amor a Deus. Muitas pessoas falam assim, essa pessoa não se converte porque não lê a Bíblia. Ela pode ler a Bíblia por intermédio das suas ações, querido. Ele pode conhecer Deus através das suas atitudes. Ele pode sim. Ele nem vai saber, mas ele está lendo uma Bíblia ambulante. Nós recentemente estávamos falando sobre o livro de Atos aqui. Fizemos mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. E fizemos a última falando de Atos 29. A história continua, porque Atos só vai até o capítulo 28. Mas hoje Deus tem escrito o capítulo 29, o 30, 31 e assim por diante. Na história de cada um de nós, nas experiências que cada um de nós temos e vivemos. É assim.
Por isso que somos o espelho do generoso coração de Deus. As três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, estavam ali constantemente se doando em glória, em honra, em louvor entre si. E resolveram compartilhar isso, ser generosos conosco, criando essa beleza que é o mundo, criando a beleza do homem e da mulher, e nos dando o privilégio de experimentar a sua generosidade. Ou seja, generosidade, em outras palavras, é nada menos, nada mais do que o caráter do Deus triuno. A generosidade de Deus, que sempre Deus demonstrou entre si, agora Ele demonstra através da criação, através do homem e da mulher. Muitas vezes a gente quer que as pessoas tenham uma ideia de que é um Deus generoso, se nós não somos. Nós queremos que as pessoas sintam o amor de Deus, se nós não a amamos. Nós queremos que as pessoas sejam tocadas pela palavra de Deus, se nem nós carregamos a palavra de Deus. Essa é a generosidade que Deus demonstra. Tem um teólogo que faleceu agora, no mês passado, J.I. Packer. Ele escreve o seguinte: generosidade significa uma disposição para dar aos outros de uma forma que não por motivos mercenários e não limitada pelo que os destinatários mereçam, mas sempre vai além disso. Ele continua: a generosidade expressa o desejo simples de que os outros tenham o que precisam para serem felizes. A generosidade é, assim por dizer, o ponto focal da perfeição moral de Deus. Se existe um ponto onde eu encontro a generosidade, chama-se Deus. Deus com coração generoso. E por sua generosidade, pela sua graça, Ele nos alcançou em salvação em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Por isso que nós somos o espelho do generoso coração de Deus. Deveríamos ser. Mas também existe a generosidade encarnada. É o que o mundo tanto precisa. Quando eu olho para a estrebaria, olho para a manjedoura, eu vejo uma generosidade não do discurso, mas uma generosidade da proximidade. Eu vejo uma generosidade do toque. Eu vejo uma generosidade do doar-se em si, não só suas posses, mas o seu ser por completo. Deus se doou para nós, não só o que Ele poderia nos dar pelo seu belo discurso, mas também pela sua vida. Essa é a generosidade encarnada que eu disse. Quando eu vejo, por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes que Jesus proporcionou lá no Evangelho de João, diz que um jovem rapaz, no meio daquela multidão, ele ofereceu os seus 5 pães e 2 peixinhos. Generosidade encarnada. Ele olha para aquela multidão: o que é isso que eu tenho? Só 5 pães e 2 peixinhos? Não é nada. Deixa eu guardar para mim. Aí ele entendeu diferente. Eu vou compartilhar. Eu vou dar tudo que eu tenho, na esperança de que pudesse ajudar a alimentar as pessoas. Essa é a generosidade que entende que mesmo que tem pouco em suas mãos, ele expressa o amor de Deus. Mateus 23, versículo 23, quando Jesus ali reprova os fariseus, eles falam: vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, vocês dão o dízimo de tudo, vocês cumprem a lei, mas esquecem da justiça, esquecem de acolher aos necessitados. Vocês deveriam fazer esse e se abster desse. Não adianta nós sermos generosos com o nosso bolso se o nosso coração não é. Não adianta sermos generosos com as nossas finanças se nós não temos um tempo para as pessoas, se nós não amamos as pessoas. Quantos pais são generosos com seus filhos na hora de dar uma mesadinha, na hora de comprar um presente? Mas quem sabe seu filho quer um tempo com você, quem sabe seu filho quer um abraço seu, quem sabe seu filho quer brincar com você, não com algo que você lhe deu. Essa é a generosidade encarnada que se faz presente, é intrinsecamente relacional e radicalmente sacrificial. É um Deus que veio se relacionar e sacrificar-se. Porque quando exercemos a generosidade, querido, entendemos melhor a dor do outro. Jesus veio e Ele andou entre nós. Diz o texto que quando Ele estava ali no funeral de seu grande amigo Lázaro, Ele chorou por ver o sofrimento que a morte trazia para a humanidade. Ele se compadece das nossas fraquezas, se compadece a ponto de ir até a cruz como Salvador que nos redimiu, entregando o maior ato de generosidade que eu e você podemos experimentar.
A generosidade da transição financeira é o ponto de partida. Mas vamos além. Vem a generosidade relacional, que é aí já o caminho daqueles que amadureceram na fé. Mas o nosso maior objetivo é essa generosidade sacrificial, que não é só o objetivo final, mas a virtude divina que se manifesta em nós. Eu me sacrificando pelas pessoas, eu me doando pelas pessoas. É o que Jesus falou: se alguém te obrigou a andar 1 milha, eu ando 2ª milha. É o que o bom samaritano fez, abdicando da sua viagem, dos seus planos, para ajudar aquela pessoa que estava caída. É o que Jesus Cristo fez, quando Filipenses fala que ele desceu de sua glória, se esvaziou de si mesmo, tomou forma de servo, semelhança de homem, e veio habitar entre nós. Foi escarnecido, foi humilhado, mesmo assim ele nos amou. Lavou os pés de todos os seus discípulos, inclusive daquele que o trairia. Foi abandonado por todos os outros, mesmo assim os amou até o fim. E a palavra do Senhor diz que foi um amor que foi morte de cruz. 1 João, você não precisa abrir, capítulo 3, versículo 16 e 18, eu quero ler para você. Fala assim: nisto, preste atenção nesse texto, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Jesus é esse maior amor, de exemplo de generosidade sacrificial. Eu quero terminar com a seguinte frase: enquanto o mundo enxergar a igreja apenas pregando o cristianismo, ele vai se tornar resistente. Mas quando o mundo perceber a igreja agindo como Cristo, então ele será transformado. Quantos aqui querem transformar o mundo pela generosidade? Fiquem em pé então. Eu quero dar um tempo para você fechar seus olhos, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trazer aplicações dessa mensagem ao seu coração. Peça ao Senhor: Senhor, em que áreas eu preciso aprender a generosidade, Senhor? Em que áreas eu preciso aprender isso? Seja dentro da minha casa, seja no meu relacionamento familiar, seja no meu relacionamento do trabalho. Em que áreas, Deus? Em que áreas eu preciso compreender a generosidade relacional, sacrificial? Em que áreas, ó Pai, eu preciso não apenas pregar, mas eu preciso viver isso? Feche seus olhos, comece a fazer essa pergunta. Espírito Santo de Deus vai trazendo essas verdades ao nosso coração, trazendo essa disposição de mudança, ó Pai, de transformação. Queremos mesmo, ó Pai, isso para a nossa vida cada dia mais. Assim como o Senhor foi tão generoso para nós, queremos reagir a essa generosidade em Cristo Jesus, abençoando aqueles que estão ao nosso lado, não só com as nossas posses, mas com tudo que o Senhor tem nos dado, com as nossas influências, com a sabedoria que o Senhor tem dado a alguns aqui, ó Pai, com status, Pai, tantas virtudes que o Senhor tem dado ao seu povo. Nos ajude, ó Pai, a em todas as áreas sermos reconhecidos como um povo da generosidade, porque eles seguem a um Deus que é totalmente generoso. E nos leve a conhecer um pouco mais de Deus em cada uma dessas ações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.